Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Karina Wagner e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos conversar sobre várias dicas de livros incríveis que chegaram por aqui nos últimos 2 meses. Então tem recebidos de editoras e também recebidos patrocinados diretamente pelo meu cartão de crédito, porque foi aquela coisinha que eu aproveitei na Semana do Consumidor da Amazon, que tanto compartilhei e divulguei aqui com vocês, né, naqueles dias. E também, claro, que aproveitei para fazer algumas pequenas aquisições. Estou bem mais contida, assim, nas minhas compras, claro. E também muito empolgada aqui, muito contente com os recebidos das editoras, porque tem muito título bacana mesmo. Clássicos, assim, que eu tô assim, qual desses vai furar a fila? E eu quero, por favor, pedir ajuda de vocês, então assistam até o final, porque eu quero saber qual desses aqui deve furar a fila, tá? Então eu quero saber a opinião de vocês, se vocês já leram esses livros, se tem interesse. Então vocês vão assistindo aí, vão comentando aqui, tá bom? Lembrando sempre que todos os livros que eu citar vão estar todos linkados aqui no box de estimação, com links para vocês adquirirem na Amazon. E comprando pro meu link, vocês não pagam mais nada por isso, mas é uma forma de vocês ajudarem aqui com o canal. E tem outros links aqui para vocês darem uma conferida também. E se eu citar algum vídeo, lembrando sempre que vou deixar linkado aqui nos cards e também no box de estimação. Tá bom, pessoal? Vou começar então falando sobre um recebido que eu fiquei muito... Assim, claro que todos eu fiquei bastante contente. Vou começar assim, contando as histórias, né? Pra quem é freguesia aqui do canal já tem um tempo, sabe o quanto eu gosto da Antofágica. Inclusive, tem uma parte aqui da estante, né? Depois que eu fiz as mudanças aqui. Quem é bem antigo tinha outro cenário, na verdade, por aqui, né? E sempre os livros da Antofágica ficaram em evidência, vocês sempre perguntavam. E acabou que quando eu mudei, trouxe essa estante pra cá e tal, não botei. Agora sim, eles estão aqui. E volta e meia, assim, eu estou sempre compartilhando com vocês lançamentos. E fazia assim, eu já recebi livros da Antofágica, já tem um bom tempo. E, assim, um bom tempo mesmo que eu não recebo nenhum deles. E aí eu fiquei muito contente quando eis que chega aqui, então, Viagem ao Centro da Terra, do Jules Verne. E eu gostei muito desse retorno da Antofágica me mandar livro. Espero que isso continue, tá bom, Antofágica, porque eu amo. E Jules Verne é um escritor que me marcou muito a minha formação como leitora, na época da infância, como A Volta ao Mundo, 80 Dias. E aí eu fiquei muito contente que esse livro ainda não li do Jules Verne, e eu também não tinha adquirido na pré-venda da Antofágica, como eu sempre indico para vocês, que é melhor para adquirir os livros da Antofágica. E eu fiquei muito empolgada com essa edição, tá? Para quem não conhece, tem alguns vídeos aqui no canal em que eu mostro em detalhes a minha coleção. Eu sei que eu preciso atualizá-la para vocês, tá? Tem muita coisa bacana que chegou por aqui, mas eu vou mostrar para vocês, assim, a edição tamanho médio, tá? Ela tem sempre textura e tal. Aqui, tá vendo aqui no verso? É sempre muito bem trabalhada essas edições, muito bem caprichadas. E aqui, deixa eu tirar para vocês, vem um postal, né, da Antofágica, sempre dando um spoiler de alguma forma, né, uma charada para qual o próximo lançamento. E aqui as ilustrações são sempre muito bonitas que eles fazem, sempre com uma diagramação conversando com a história, de forma a ficar sempre muito bem agradável para a leitura. Então eu tô muito empolgada para fazer a leitura desse livro. Então fazer aquela visita, assim, né, de um escritor ali que tem no coração, e faz muito tempo, não, muito tempo que eu não leio não, porque eu li, eu reli, na verdade, A Volta ao Mundo, 80 Dias, e gostei muito da releitura. Então eu queria pegar um livro novo do Jules Verne, então acho que vai ser bem interessante fazer essa leitura, né, que tem material, tem videoaula, tem material extra, bem bacana. E aqui, né, então deixa eu ler para vocês, aqui ó, se prepare que uma jornada extraordinária está prestes a começar. Há mais de um século, inspirando coragem entre os leitores, Viagem ao Centro da Terra de Jules Verne é um grande marco nas histórias de aventura. Gênio incompreendido, rabugento teimoso. Isso é o que se questiona o jovem Axel sobre seu tio, o geólogo professor Lindenbrock. Ele vê sua vida se tornar uma verdadeira aventura quando o tio propõe uma missão impossível, viajar em direção ao centro da Terra. E esse tipo de história, eu sempre gostei bastante, essas viagens, assim, eu sempre gostei muito de geologia. Então, quando eu tinha essas aulas na parte de geografia da escola, eu sempre gostava muito. E sempre que tem filme nessa parte, assim, envolvendo alguma coisa, algum conceito de geologia, eu sempre, assim... Tive uma época que eu gostava tanto disso que eu falei, talvez seja uma profissão para o futuro, vamos ver. Mas eu sempre tive um grande fascínio, inclusive assisti vários filmes também que tem essa ambientação de viagem ao núcleo da Terra,
essas aventuras. Então vai ser bem gostoso fazer essa leitura com certeza. Outro livro aqui que chegou e eu também fiquei muito contente. Eu vou repetir isso pra vocês, tá? Porque realmente a minha animação aqui, eu fico bastante feliz. Que é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Esse aqui é o recebido da Martin Claret, nessa edição aqui lindíssima deles, com a tradução do Oleg Almeida. Eu não li nenhuma tradução feita pelo Oleg Almeida. Eu já li do Rubens Figueiredo, Irineu Franco Perpétuo, Boris Schneiderman, mas do Oleg ainda não tinha lido nada. E essa aqui é aquelas edições que eles têm coloridona. E eu sempre tive muito receio dessas edições, né, porque no início delas, eles faziam a diagramação, a cor, né, interna do livro, combinando com a capa. Então, por exemplo, nesse aqui internamente seria todo vermelho. E aí eu ficava meio assim, eu gostava muito dessas capas e tal, e principalmente porque no verso não vem a sinopse, mas vem uma citação aqui em baixo relevo, então, em baixo relevo? Em baixo relevo, que eu acho muito bonita. E aí, não, agora por dentro, eu fiquei muito contente quando chegou aqui, eu abri, que a diagramação é bem confortável aqui, a fonte, né, a cor da fonte aqui é preta, então realmente fica muito mais confortável aos olhos. Então, o Oleg é bem conhecido também, muita gente gosta da tradução dele, então questão de tradução de russo, principalmente de russo, né, eu acredito, né, que é bem mais... talvez, assim, às vezes a gente tem uma preferência, alguns tradutores ou não, a gente tem aqueles tradutores de coração, acaba, né, então, tô feliz porque eu fiz uma leitura recente, que eu daqui a pouco venho conversar com vocês, vai ser provavelmente um dos próximos vídeos do canal, de últimas leituras que eu fiz, que foi Memórias do Subsolo, do Dostoiévski também, e é um livro que eu sei que faz a virada de chave do Dostoiévski, que vai dar início, né, justamente essa segunda fase dele, a partir desse livro que é muito mais fino, nessa coisa existencialista, essa coisa mais profunda e tal, bem diferente da primeira fase do Dostoiévski, que tem livros como O Jogador, Noites Brancas, por exemplo. Então, vai ter livros, então, nessa segunda fase, como Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, O Idiota. Então, bem contente de ter finalmente esse livro aqui para fazer essa leitura. Quem sabe eu pego um outro Dostoiévski agora, né? Então, depois, como falei pra vocês, conto com a ajuda de vocês aqui nos comentários pra dizer qual desses eu tenho que ler primeiro. Então, Crime e Castigo aqui, tô assim, saltitando os olhos. Aqui no verso, então, nós temos aqui: mas quem terá pena de nós? Será o que se apiedou de todos, o que entendeu a todos e tudo, ele único, ele será o juiz e julgará todos e perdoará, os bons e os maus, os sábios e os humildes. Então tem tradução e notas de Oleg Almeida. Então super contente com isso. Outro aqui que tem, assim, eu fiquei muito contente também. Gente, desculpa falar isso, mas é porque são títulos que realmente, sabe, não tem como não ficar muito empolgada. E principalmente quem é fã de clássicos, então. E eu adoro dar uma olhadinha naquelas listas, 1000 livros para ler antes de morrer e tal. E aqui é uma obra que eu fiquei, assim, esse aqui é da Ateliê Editorial. Eu gosto muito das publicações da editora. Eles têm um capricho muito grande com as obras. E a coleção deles de clássicos, assim, é linda. Eles têm as coleções de clássicos de bolso e tem essas edições de capa dura. Se vocês olharem assim, vou pegar aqui o tamanho de Crime e Castigo, como é que é bem diferente o tamanho, né? E é bem confortável também, porque tem material extra, tem ilustração, tem muita coisa bacana. E esse aqui é um livro que tá na lista dos 1001 livros, ele acaba bem escondidinho por ali, porque tem outro livro do autor que é talvez mais falado, que é do Henry Field, que acho que o Tom Jones, alguma coisa assim é mais falado. E aqui é a história das aventuras de Joseph Andrews e seu amigo, o senhor Abraham Andrews. Aqui nós temos tradução, introdução e notas de Roger Maioli dos Santos. Então, olha que coisa linda! Vou mostrar para vocês aqui por dentro. E aqui tem material extra, tem introdução. Olha aqui a diagramação, como é muito confortável. E tem ilustrações também, tá? Olha. Ai, gente, é tão lindo que tá isso aqui, tão contente de ter essa obra aqui. E eu sei que ela faz de uma forma, uma resposta a um outro grande clássico aí, que é o Pamela, do Richardson. Peraí, deixa eu ver se é esse aqui. É, do Richardson. Em que aventuras enredaria Dom Quixote se em vez de na Espanha houvesse vivido na Inglaterra do século seguinte? Nesta autodeclarada imitação do romance cervantino,
Enfield adapta o desvairado fidalgo da Mancha a seu país e sua época, tirando de cena os apetrechos da cavalaria andante e pondo no palco um distraído pároco rural que viria a consagrar-se como uma das máximas criações cômicas da literatura inglesa, o pastor Albert Adams, a um só tempo erudito e ingênuo, caridoso e pavio curto, sempre pronto a ministrar sermões ou bordoadas conforme os requeria a ocasião. Adams, em companhia do jovem Joseph Andrews, herói epônimo de quem rouba a cena, viverá 1000 transes picarescos com direito a brigas de taverna e os terrores noturnos que outra ilustraram Castelo. Já o personagem título, a história das aventuras de Joseph Andrews, vem da resposta a um outro romance famoso, neste caso, Pamela de Samuel Richard, best-seller epistolar, em que uma criada virtuosa resiste ao assédio de seu amo, até que este, em desespero, se resigna a tomá-la por esposa. Joseph é aqui o irmão de Pamela, lacaio de uma dama de província que vem provar que a virtude entre os Andrews é de família. Sua resistência às permanentes solicitações da patroa o leva a ser corrido da casa e lançado na estrada. Ali ele se unirá a Adams e sua amada Fanny numa trama cômica e panorâmica que procura proporcionar uma alternativa ao modelo sisudo e constrito de Pamela. Então é bem interessante fazer essa leitura aqui justamente logo após fazer de Pamela. Eu tenho Pamela na edição acho que de e-book da Pedra Azul e também tenho Pamela na edição da Martin Claret. Então, fica aí essa opção de leitura também. Então, acho que realmente fica legal fazer esse combo aqui para analisar justamente como é um livro resposta de alguma forma para você ver essas nuances. Mas bem empolgada para essa leitura, com certeza. Agora, alguns recebidos também da editora Instante. E eu gosto muito do catálogo da Instante, tanto para literatura contemporânea quanto para grandes clássicos aí esquecidos que já foram publicados aí, estão sumidos no mercado. Então, por exemplo, os livros que eles publicam da Diná Silveira de Queiroz, eu amo, da Carolina Nabuco. Então, assim, é uma coleção que, volta e meia, eu tô lendo alguma coisa da Instante. E eles me mandaram 2 livros, que foi o lançamento, se eu não me engano, de janeiro e outro de fevereiro. O primeiro foi Noites Insones, da Elizabeth Hardwick. Esse livro aqui, com essa capa linda, muito bem trabalhado. Eu gosto muito do projeto gráfico da editora Instante. Então, sempre o marcador também combinando. E esse aqui eu fiquei interessada porque ele tem, de uma forma, uma relação com 2 escritoras também publicadas pela editora, que é a Susan Sontag e a Ingrid Nunes. Parece que a Elizabeth Hardwick, eu posso estar enganada, a editora, alguma forma assim, de qual ela e o marido trabalhavam, eram donos, não sei muito ao certo, a Susan Sontag, que eu gosto bastante, fazia muitas publicações nessa revista, de alguma forma assim, nessa editora e tal. E também, lembrando que a editora Instante tem um livro que falando da Susan Sontag, e fica justamente, e também a Ingrid Nunes, ela foi aluna, eu acho que da Elizabeth Hardwick. De alguma forma, essas três mulheres aí têm histórias interligadas de alguma forma e tem essa reunião feita pela editora Instante. Então aqui nós temos Noites Insones, e eu sei que é um livro muito importante para a autoficção, alguma coisa assim, olha. Publicado originalmente em 1979, quando Elizabeth Hardwick tinha 63 anos e uma carreira consolidada como ensaísta de prestígio, Noites Insones não é somente considerado sua obra-prima, mas uma das grandes contribuições para a literatura estadunidense dos últimos 50 anos. Uma meditação sensível e literariamente brilhante sobre a própria memória, além de precursor da autoficção. Nas lembranças que povoam as noites insones da narradora, uma idosa chamada Elizabeth, internada em uma clínica geriátrica. Figuras reais, como a cantora Billie Holiday, dividem espaço com fictícias, as quais por vezes se mistura a vida de Hardwick, como o personagem sem nome que alude a Robert Lowe, poeta com quem viveu um tumultuado casamento e que morreu de infarto em 1977, no banco traseiro de um táxi quando estavam prestes a se reconciliar. O romance inclui vislumbres das corridas de cavalo de Kentucky, dos clubes de jazz de Nova York, o bairro mais elegante de Boston, Beacon Hill, dos canais de Amsterdã, além de encontros com comunistas, poetas e a inteligentista literária nova-iorquina.
ainda lança luz sobre questões que já afligiram Hedwig na época, como racismo, sexismo e pobreza. Apesar da tristeza incrustada nas memórias, a obra se dá o luxo de acreditar que no futuro tudo será diferente. Como diriam de seus personagens ao encarar novos olhos, agora sim serei feliz. Então é um livro bem curtinho, inclusive, provavelmente eu consigo inserir nas minhas próximas leituras, mas de qualquer forma eu quero depois o comentário de vocês a respeito dessas obras que eu tô comentando aqui com vocês, tá? E o outro título que foi enviado aqui é O Céu da Selva, da Elaine Vilar Madruga, que eles também têm uma publicação dessa escritora, que é Tirania, como é que é o nome? Tirania das Moscas, alguma coisa assim. A Tirania das Moscas, isso mesmo. Que foi publicado pela editora Instante. Eu ainda não li, mas na época, quando eles lançaram, eu fiquei interessada. Mas esse aqui, eu acho que me chamou mais atenção, até porque eu vi falando, para quem gostou de livros como Coelho Maldito, da Bora Chang, um livro, inclusive, que eu falei com vocês ano passado aqui no canal, um livro de contos, eu gostei bastante, que tem aquele horror grotesco, assim, uma coisa, uma pegada gótica e tal. Parece que é a proposta um pouco desse livro. Elaine Vilar Madruga, jovem autora cubana, revelada ao público brasileiro com inquietante A Tirania das Moscas, e expande seu talento para domínios do horror com este romance perturbador e ao mesmo tempo poético, que alcança camadas de significado muito profundas ao tratar de temas como a condição feminina, a maternidade, a violência, a degradação humana que assola a América Latina. Na trama de O Céu da Selva, ambientada num cenário caribenho não especificado, uma velha, suas duas filhas adultas, um homem e dezenas de crias humanas predestinadas a uma finalidade cruel vivem em uma fazenda inóspita à beira da selva. Mas ao estar prestes a desequilibrar a bizarra engrenagem que rege o funcionamento desta família. Com uma proposta hipnotizante e visceral, além de personagens inesquecíveis que envolvem o leitor apesar da brutalidade e da loucura que cada um deles carrega em sua mente e em seus atos, Madruga evoca Medea para construir um universo implacável, no qual nenhuma mulher pode decidir não ser mãe e nenhuma mãe pode colocar o amor acima de suas obrigações com a selva. Essa deusa faminta que permite viver em segurança em seus domínios e prover fartura, mas exige o mais alto dos preços em troca. Teria a natureza algum senso de justiça? Bem forte, bem impactante mesmo. E olha aqui, a diagramação e tudo padrão da editora Instante, e também tem essa maleabilidade dessa brochura deles, que é maravilhosa e eu gosto bastante. Então, muitíssimo obrigada por esses dois envios, realmente estou bem empolgada. Outra editora aí, independente, que me enviou, que primeira vez que eles me enviam algo, a editora Instante também, primeira vez que eles me enviam algo, então muito contente com isso, é a editora Nós, que eles me enviaram. Não, primeiro eu tenho que mostrar, né, essa sacolinha que veio, esse livro da Virginia Woolf. Eles, inclusive, têm os diários da Virginia, que eu sou louca, porque eu sou aquelas que, assim, quando eu gosto da escritora e tal, e às vezes eu tenho um desejo, de alguma forma, às vezes eu não li nada do escritor, mas eu tenho desejo de ler os diários. Então, talvez um pouco fofoqueira, talvez alguma coisa assim, talvez meu lado geminiana mesmo, né, bem a flor da pele aí, e eu gosto muito da Susan Sontag, que, por exemplo, eu adoro os diários dela, então, assim, tem algo em diário de escritor que me deixa assim, que delícia de fazer essa leitura. Mas, pois bem, nós temos aqui uma gracinha aqui, de bolsinha que vem, o livro. E acredito que quem comprou na pré-venda, não sei, eu vi essa sacolinha em alguns lugares aí de anúncio no site, no Instagram da editora Nós, que eu sempre acompanho. Então aqui nós temos uma peça de teatro, que vocês sabem que eu amo peça de teatro, nem sabia que a Virginia tinha peça de teatro, que é aqui Freshwater, uma comédia. Então, olha que gracinha esse projeto, muito bonito. Ele faz par, né, com os outros livros, que o mesmo estilo gráfico aqui dos outros livros publicados pela editora a respeito da Virginia Woolf. E aqui nós temos também card, tá? Marca-página. E aqui vou ler rapidamente aqui para vocês, ó. No limiar, onde o oceano encontra a terra, onde o riso se mescla à melancolia, Virginia Woolf nos brinda com Freshwater, peça que ao mesmo tempo celebração e sátira. O único texto teatral de Woolf, a obra é centrada em Julia Margaret Cameron, famosa fotógrafa e tia-avó da autora, e inclui figuras históricas como o poeta Alfred Lord e o pintor George Frederick. A trama, cujo título nomeia uma vila na ilha de Wight, na Inglaterra, gira em torno de tentativa da jovem atriz
Ellen Terry de escapar de seu casamento com Watts, homem muito mais velho, e explorar novas possibilidades de vida e arte. Então, olha aqui, mostrando para vocês aqui a diagramação por dentro e tal, o texto, né, em relação a teatro. Então, tá bem interessante aqui esse tom, assim, vocês sabem que eu gosto de teatro, e muito mais quando tem também essa pegada de comédia e tal. Então, tô bem contente com isso aqui, muito empolgada. E se não bastasse me vir aqui de Virginia Woolf, tem outra aqui recebida, no caso da editora Autêntica, tá? Que é essa edição comemorativa de Mrs. Dalloway. 100 anos de publicação, na edição comemorativa aqui. Acho que vai fazer agora em maio, se eu não me engano. É por agora que vai fazer 100 anos da publicação de Mrs. Dalloway. E, enfim, essa agora é um dia que eu tenho que ler este livro da Virginia, tão famoso, tão aclamado aí por muitas pessoas. Um livro que se passa em um dia aqui. Eu gosto muito desse tipo de livro de fluxo de consciência e tal. Tanto que eu gosto muito de livros de Clarice Lispector. Então, Virginia Woolf sempre me deixa muito entusiasmada, sempre me capta, assim, sabe? Tem uma hipnose ali envolvida. Então, essa edição aqui eu achei belíssima, né? Então, tudo a ver ali com a questão de Mrs. Dalloway resolveu comprar flores para si mesma. Então, esse projeto aqui realmente ficou lindíssimo. Então, olha aqui mostrando para vocês. Essa edição vem com marca-página, tá? Tem tradução também, continua com a tradução do Tomás Tadeu. E deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês como tá internamente. Tem tradução e notas, né? Então, tem material aqui. Uma edição realmente muito caprichada para todos os fãs aqui de Virginia, olha. Ai, tá um deslumbre esse aqui. Que coisa linda. Muito lindo, olha aqui. São 3 marcadores, pelo que eu entendi, né? Tem pra destacar. Então, olha, dá até dó, assim, tem até receio de estragar isso. E também envolvendo o grupo aí da Autêntica, só que do selo da Gutenberg. Tem um livro aqui que tem aquela questão de ficção de cura na literatura asiática aqui, que é a extraordinária cozinha dos livros. E eu gostei muito daqui da premissa, porque tem a ver com, né, justamente a cozinha. Assim, eu adoro estar na cozinha, eu adoro fazer pratos, assim, me descobrir. É um momento que, sabe, você bota muito amor, muito sentimento ali naquela comida que você está preparando. E também tem um momento de você se descobrir, experimentar coisas novas. É bem interessante. Já compartilhei algumas receitas aqui no canal, mas pretendo trazer, às vezes, um pouquinho mais desse meu lado aí por meio de vlogs, tá? Mas achei bem interessante aqui, ó, um livro refúgio que nos lembra do poder transformador da leitura e da beleza que nos permitirmos ouvir as histórias que o mundo e o coração têm a contar. Ler é uma forma de cura, e foi por acreditar nisso que Eugene idealizou esse refúgio que combina café e pousada literária, um local onde livros podem ser recomendados de acordo com o paladar de cada visitante. Então, eu achei a premissa desse livro, né, justamente isso. É muito linda e essa capa bem aconchegante, com certeza. E agora eu vou falar com vocês dos recebidos ainda de editoras. Temos aqui 3 livros enviados aqui pela editora Sétimo Selo. E tem um aqui que eu fiquei extremamente animada, porque é um lançamento super fresquinho deles. Inclusive, eu falei com vocês em um vídeo aqui no canal de lançamentos, vou deixar até linkado aqui nos cards, de lançamentos que mais me chamaram a atenção aí, que eu tô de olho. E eu tinha falado muito desse livro aqui, Ben-Hur, do Lew Wallace, que a editora estava trazendo esse livro de volta. Então, eu tô muito animada, porque eu terminei a leitura recentemente aqui de Quo Vadis, também publicado pela editora. E já adianto pra vocês que eu tô louca pra conversar sobre esse livro com vocês. E Quo Vadis entrou na minha, assim, favoritaço, melhores leituras da vida, com certeza. E tem esse lado de grande romance épico, cristão, e que te arrebata de um jeito absurdo. E eu tenho grandes expectativas com esse livro, que também tem esse pano de fundo aí, meio de um romance cristão, essa coisa épica também. Judá Ben-Hur, príncipe judeu de uma família influente em Jerusalém, é traído por seu antigo amigo de infância, o ambicioso oficial romano Messala, e acusado injustamente de tentar assassinar o procurador. Como consequência, é enviado para as galéias romanas, enquanto sua mãe e irmã são encarceradas. Mas uma reviravolta do destino faz com que ele salve a vida do comandante romano Quinto Arrio,
que o adota como filho. Munido de recursos e uma nova identidade, Judá planeja resgatar a honra de sua família e vingar-se de seu rival, Messala. No entanto, o encontro fortuito de Judá com um jovem carpinteiro da Galileia operará uma mudança decisiva em sua vida. Este grande épico deu origem a inúmeras adaptações do cinema e do teatro e foi por décadas o livro mais vendido nos Estados Unidos depois da Bíblia. Nele, o leitor é guiado por uma aventura que perpassa terra e mar, Jerusalém, Roma, Antioquia. Sheiks árabes, sábios do Oriente e militares romanos transitam por essa história de ódio, redenção, vingança e perdão ambientada nos tempos de Cristo. Então, como eu falei para vocês, eu senti muito a energia aqui, um pouco de Quo Vadis, também ambientada no caso de Quo Vadis, né, da Roma de Nero. Então, tem toda a questão da perseguição dos cristãos, incêndios de Roma. Um livro absurdamente lindo sobre fé, sobre vários conceitos, assim, e eu acredito, eu tenho grandes expectativas, com certeza, com este baita de lançamento, que tá com uma edição muito, muito linda. Então, realmente, esse aqui, mesmo que vocês não comentem pra furar a fila, com certeza irá furar a fila. Tá? E a diagramação super confortável desses livros, a brochura muito, muito boa. Muito confortável mesmo. E os outros dois livros, não menos importantes, tá? Primeiramente, temos aqui, olha, Pequeno Mundo Antigo, do Antonio Fogazzaro, que é um livro aqui italiano, um clássico italiano. E aqui, olha, na segunda metade do século XIX, enquanto os patriotas do Lombardo-Vêneto lutam contra o domínio austríaco, floresce no pequeno mundo do Volsalda, uma cidadezinha no lago de Lugano, norte da Itália, o amor entre Franco e Luísa. Ele, poético e sonhador, nobre e religioso, mas apegado ao mundo antigo, porém com ideias liberais. Ela, firme e decidida, dotada de um forte e altivo sentimento de justiça, de origem burguesa e filha de um intelectual com tendências iluministas, mas inclinada para o mundo moderno. Por causa da oposição da avó de Franco, os dois se casam secretamente. E apesar do forte sentimento que os une, diante de um acontecimento trágico, serão obrigados a tomar uma atitude que dividirá os dois mundos. Pequeno Mundo Antigo é, nas palavras do seu autor, um romance íntimo, doméstico, cheio de fragrâncias da dor, do amor abençoado por Deus, do sentimento doméstico, da poesia, da infância e da velhice. Então, realmente, é um livro que parece assim, bem interessante. Eu não vi ninguém falando desse livro ainda, não sei muitos grandes comentários a respeito, mas eu fiquei bem interessada e também eu gosto muito dessa ambiente aí de Itália e que tá dominando um pouco as minhas leituras ultimamente. Depois vocês vão ver quando eu for conversar com vocês. Mas a Itália tem sido um plano aí de fundo aí, constante aí das minhas últimas leituras. Então também uma edição belíssima, super confortável. Deixa eu mostrar aqui melhor para vocês a diagramação. Mas assim, conforto mesmo para leitura. E outro que eles me enviaram, então, é a tradição clássica, influências gregas e romanas na literatura ocidental, de Gilbert Hyatt. E essa capa aqui, lindíssima, remetendo a várias, assim, aquela questão de mitologia, de deuses e tudo mais. E esse livro tem tudo a ver, então, do que eu fiz a leitura, uma das primeiras leituras do ano. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards, que fala, então, sobre o livro A Imaginação Educada, do crítico canadense Northrop Fryer. Então, ele defende justamente a questão de você ter esse conhecimento sobre mitos, sobre lendas, sobre grandes... sobre textos bíblicos mesmo, nesse cunho histórico mesmo, de... ser um lugar em que você vai encontrar justamente várias histórias aí que vão inspirar várias obras clássicas e assim sucessivamente. Então, de falar que realmente é necessário você ter esse conhecimento. E justamente aqui nós temos essa influência aqui justamente da mitologia grega, romana aqui nos clássicos. Então, realmente esse livro tem tudo a ver nesse sentido de relação a essa leitura, pelo que eu tô entendendo aqui, tá? E aqui tem o blurb do Harold Bloom, que, ó, a tradição clássica é uma obra admirável. Ao relê-la, passados 60 anos de sua publicação, minha admiração pela maestria desse livro permanece inabalada. Nosso mundo moderno
muitos aspectos, uma continuação do mundo da Grécia e de Roma. Cabe, porém, se perguntar se o latim e o grego são línguas mortas, se a civilização e a cultura greco-romanas já fazem parte do passado. O que efetivamente nos une a Homero e Virgílio, a Píndaro e Horácio, a Cícero e a Plutarco? Para responder, Gilbert traça a história das principais maneiras pelas quais a influência grega e latina moldou as literaturas ocidental, desde a Idade Média até os tempos atuais. Embora escritas há muitos séculos, as tragédias, comédias e epopeias gregas, as obras de Dante, Petrarca, Boccaccio, Chaucer, Shakespeare e tantos outros, chegando aos poetas simbolistas e James Joyce, formam uma contínua corrente da melhor poesia e prosa escritas nos países ocidentais. Diretamente ou através de traduções, ainda transmitem sua mensagem, encantam, perturbam, comovem e fascinam os leitores. E todo livro em que se possa encontrar novos interesses e novas ideias está vivo. Compreender isso equivale a abrir universos mais amplos para o nosso espírito. Então, baita de um calhamaço aqui, muito bem interessante. Aqui mostrar mais detalhes aqui para vocês. E sim, é um livro aqui para você ir consultando à medida que você for fazendo leituras de várias obras aqui. Realmente tem vários, um material muito rico aqui, de vários detalhes, e vai passando realmente desde a Idade Média, vai abordando vários outros assuntos, literatura francesa, olha, tem vários, assim, são vários, realmente, o sumário é bem detalhado, é bem assim, não tem nem como mostrar todo pra vocês, tá vendo? É muita coisa no sumário, assim, são vários detalhes mesmo, e eu amei isso aqui como grande fonte aí de consulta, que eu adoro fazer nas minhas leituras. Agora eu vou falar dos recebidos aqui patrocinados diretamente pelo meu cartão de crédito. São pequenas aquisições, né, nesses últimos 2 meses. E o primeiro aqui que eu fiz a compra e demorou um bom tempo para chegar, inclusive, que é esse aqui, Os Borgias, do Mário Puzo. É o mesmo escritor de O Poderoso Chefão. E assim, eu nunca, não é nunca assim, mas eu não botava em prioridade, por exemplo, a leitura de Poderoso Chefão, apesar de talvez ter um interesse de alguma forma, mas assim, um livro que deixava passar de alguma forma, apesar de muitas pessoas falarem muito bem da obra e tal. Mas até que eu descobri esse livro, Os Borgias, assistindo um vídeo da Tati Feltrin, e eu fiquei bem encantada assim, com a história de alguma forma, de ser algo bem diferente ali, mesmo que tenha vários temas bem pesados de alguma forma, envolvendo a questão de papa, igreja e tal, porque vai falar de uma família de mafiosos, na verdade, né? A história da primeira grande família do crime. Então, tem cenas bem pesadas. Falo isso porque eu já estou lendo esse livro. Então, assim, eu fiz a compra dele em meados de fevereiro. Estava sobre encomenda, de alguma forma, na Amazon. E volta e meia tá bem difícil de encontrá-lo. E aí eu fiquei interessada, né, nesse livro, de alguma forma, para ir pesquisar. E realmente a escrita do Mário Puzo é muito boa, muito, assim, hipnotizante. E aí agora eu tô com vontade, depois de ler esse livro, certamente, de não... esse ano, ainda não sei, mas O Poderoso Chefão. Então aqui nós temos aqui, ó, Mário Puzo consagrou-se entre os leitores e críticos de todo o mundo com seus romances sobre a máfia. Apaixonado pelo tema, pesquisou as origens dessa organização criminosa e nessa busca chegou até a Itália do século XV. Lá descobriu a família Borgia, liderada pelo cardeal Rodrigo Borgia, um homem ambicioso e sem escrúpulos que usou de todos os meios para alcançar seus objetivos. Ao ser eleito papa com o nome de Alexandre VI, Rodrigo consolidou seu poder em uma extensa rede de alianças criminosas que deu origem à grande família mafiosa imortalizada, séculos depois, pelo próprio Puzo em romances como O Poderoso Chefão. Os Borgias é um romance histórico e empolgante, repleto de amor, intriga, traição, ódio e assassinatos. Então são temas bem interessantes para quem gosta daquele bom clássico, aquele bom romance histórico. Então, realmente, eu sou dessas pessoas, gosto de bom clássico, bom romance histórico e cheio, sabe, de várias coisas assim. Então é isso, esse livro tá proporcionando muita coisa, muito desses sentimentos. Eu li 25% desse livro, então assim, é uma leitura que você começa, você se choca com boas partes ali, mas você não tem vontade de largar essa história. Então realmente tá muito boa. Então assim, as minhas compras têm acontecido dessa forma, de ser livros que realmente eu tenho algum objetivo para ler, eu quero pegar e começar a ler, então tem funcionado bem dessa forma, então não tenho me contido nesse esquema de ser mais... porque tá mais em conta, porque tá assim.
então eu tenho tentado dessa forma para conduzir bem as minhas aquisições e tal, e não ter esse lado consumista. O próximo que eu adquiri, inclusive já era para ter começado essa leitura, que é o Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn. Esse livro aqui é da coleção da Carambaia, da coleção deles ilimitada, então tem sempre no catálogo deles, né? Para quem não conhece, a Carambaia tem a coleção deles de brochura, né? Seria acho que do acervo, então são coleções que já foram nesse formato capa dura, mas eles não fazem essa publicação porque ela é limitada, então são edições numeradas e aí acabam às vezes publicando nessa questão de acervo, que aí fica uma capa brochura preta e tal, tem todo um padrão, e tem a coleção deles ilimitada, que é esse aqui, né? Então você sempre consegue adquirir. E esse livro aqui, eles falam sempre muito bem, olha aqui, ó, obra-prima do escritor russo, Prêmio Nobel de Literatura. Este é um dos livros mais impactantes sobre o sistema de campos de trabalho forçados da União Soviética. Foi construído a partir do testemunho de 227 sobreviventes do campus de Gulag, entre eles o do próprio autor. Então, inclusive, esse livro eu já fiz as divisões aqui para fazer a leitura. Então, realmente, inclusive eu tô até com o marcador aqui do Clube da Tati, tá? Que era realmente para eu ter feito já a leitura agora, mas que realmente não deu para fazer. Mas eu quero, depois eu achei até mais interessante, porque eu tava vendo, assim, talvez seja melhor, não sei, talvez, se você já tenha lido, me compartilha aqui comigo. Tem um outro escritor que eu quero muito ler, que é o Vassili Grossman, que os livros dele é de Vida e Destino e... Vida e Destino, Stalingrado e Vida e Destino, né, esses dois livros, que já me falaram que é melhor ler Stalingrado primeiro para depois ler Vida e Destino. Tem o da Estrada dele também, e tem as Benevolentes. São livros assim com essas temáticas bem mais pesadas, porque eu tenho interesse em fazer essas leituras. E aí eu não sei se eu faço a leitura do Arquipélago Gulag primeiro. Eu falo isso porque eu tenho os livros, eu só não tenho o Stalingrado, mas esses outros eu tenho. Então, não sei. Esse aqui tá já marcado, né? Eu quero fazer a leitura ainda esse ano, mas tem outros livros agora que são mais fininhos também, aí eu vou pegar o outro mês aí de leitura aí pra fazer. E aí eu compartilho depois com vocês, porque esse aqui parece ser aquele livro que vai mexer bastante, tem passagens aqui pesadas e tal. Eu vi algumas pessoas comentando do grupo, não quis olhar muito pra não pegar nenhum tipo de spoiler, então é um livro que sim. E essa edição tá muito boa, apesar de ser, ele é bem grandão, né? Caiu de novo o marcador, mas a diagramação é extremamente confortável. Então, é alguma coisa que eu gosto de fazer bastante, é fazer, tá vendo, não sei se vocês estão conseguindo, deixa eu botar aqui na abertura, essas divisões aqui dos capítulos. Tem em torno de 7 capítulos, 10 partes, na verdade, e aí eu boto aqui por cima. Então, tem umas 7 partes aqui, divididinhas aqui, que ajuda na leitura. Então é bem prazeroso quando você vai vendo esse avanço. E os outros dois títulos que eu comprei aqui, exatamente assim na Semana do Consumidor, e até combinaram, né, a paleta de cores. Na verdade, eles estão meio que combinando de alguma forma nesses livros aqui, estão por esse tom aqui, então... Não sei, tô bem inspirada nesse sentido. Depois, quando fui chegando, juntei ali, falei, estão combinando esses livros. Então, primeiro aqui é Um dos Velhos Não Tem Vez, do Cormac McCarthy. Ainda não li nada desse escritor, mas eu sempre tive interesse, principalmente ele Meridiano de Sangue. Deserto, Estados Unidos, ano de 1980. Caçando antílopes perto do Rio Grande, Moss se depara com uma cena de horror. Corpos crivados de bala, um carregamento de heroína e mais de 2 milhões de dólares. Já o veterano da Guerra do Vietnã, Moss conhece bem a violência, mas desta vez é diferente. Quando decide levar o dinheiro, ele sabe que sua vida vai mudar, não necessariamente para melhor. Logo passa a ser perseguido pelo psicopata Anton, contratado pelo cartel para reaver o dinheiro. Quem está caçando Anton, por sua vez, é um ex-agente das forças especiais norte-americanas, e quem segue o rastro de todos eles ao longo da fronteira entre o Texas e o México, tentando evitar que mais sangue seja derramado, é o xerife Bell, homem com fortes valores morais, atormentado por um segredo. Cada personagem parece determinado a encontrar respostas à pergunta que um deles faz: como se decide o que sacrificar na vida? Com uma narrativa econômica de agilidade e fôlegos estonteantes, Cormac McCarthy conduz o leitor por uma história comovente e instiga uma reflexão sobre os laços de amor, sangue e dever que moldam nossa vida e nosso destino. Gente, é uma premissa muito interessante para um livro de menos de 200, umas 200 páginas. Então, assim,
Dizem que é bem isso o livro do Cormac McCarthy, e então tô bem empolgada para finalmente conhecer a escrita desse famoso escritor. E outro aqui um pouco mais leve, né, já que eu tô com leituras aqui bem densas, né, eu acabei adquirindo, né, leituras bem pesadas. Um livro que talvez seja mais leve, mas não tão simples assim, porque eu sei que esse livro faz você se emocionar, faz você chorar, que é Relatos de um Gato Viajante, da Hiro Arikawa. Aqui às vezes é preciso fazer uma longa viagem para descobrir aquilo que está perto de você. Há 5 anos, um gato de rua foi colhido por Satoru após o acidente de carro. Ele deu ao gato o nome de Nana, 7 em japonês, por causa do seu rabo dobrado nesse formato. Mas agora, depois desses anos de companhia, por um motivo que ele não quer revelar, Satoru não poderá mais cuidar de Nana e precisa encontrar um novo lar para o gatinho. Para isso, ele entra em contato com seus melhores amigos de infância, do colégio e da faculdade. Ao empreender uma viagem para reencontrar cada um deles, Satoru vai contando parte de sua própria vida. E por meio desse percurso, descobrimos que o amor de um gato por seu dono pode ser muito maior que o esperado. Narrado em vozes alternadas, este romance emocionante e divertido nos mostra um jovem de grande coração, um narrador gato muito esperto e uma amizade que desafia as fronteiras de um país e da própria vida. Então também é um livro bem curtinho aí para arriscar com as leituras densas de todos os sentidos, né, de tamanho, de profundidade e tal, de também, né, de dilacerar o coração. Não que esse livro não vá dessa forma, que eu já vi que pessoas falam assim, prepare, porque também esse livro é lindo e tal, mas faz você chorar. Mas é um livro que realmente tem essa questão de talvez ter umas mensagens de conforto e tal. Não sei, uma coisa meio de ficção de cura, talvez? Vamos ver. Então, gostei muito das minhas aquisições. Então, pessoal, essas foram as novidades que chegaram por aqui nos últimos 2 meses. E como falei com vocês no início desse vídeo, conto com a ajuda de vocês aqui nos comentários para me falar se vocês já leram algum desses livros, se tem interesse também e quais desses títulos eu devo priorizar e vocês querem ver assim para ontem aqui no canal. Como eu falei para vocês, Ben-Hur com certeza, assim, dos recebidos de editoras, que eu fiquei muito contente, então muitíssimo obrigada, editoras, por esses envios, tá? Ben-Hur é um livro que eu realmente quero muito ler esse ano, e logo, né? Então, assim, ele é a minha prioridade. E esses que eu comprei também são prioridades, com certeza. E também tem os livros da Instante, da editora Nós. Pois bem, tem vários títulos muito incríveis e eu preciso muito da ajuda de vocês aqui nos comentários, tá bom? Me falando assim, Carol, leia esse aqui que você vai amar. Leia esse aqui que eu quero ler, quero saber a opinião de vocês. Não sei, enfim, me convença aí qual desses títulos aqui eu tenho, assim, passar na frente, né? Porque tem a lista de livros para ler, a lista de furar a fila e tem uma lista para furar a fila. Enfim, vocês conhecem, né? Leitores, vocês sabem como nós somos, sempre botando livros ali e aparecendo oportunidades, a gente já tem um pretexto ali para colocar livros novos ali na lista, até de prioridade mesmo, né? Mas a piriguetagem literária tem que ser contida, né? Porque normalmente eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo, vamos ver. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Lembrando sempre que o vídeo termina, mas o nosso bate-papo não. Ele continua sempre aqui nos comentários, olha. Um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.